Nós queremos falar hoje, nessa terceira semana do Plano de Daniel, sobre a importância de estabelecer metas pessoais para as nossas vidas. Se você esteve presente no culto do primeiro domingo do ano, foi o culto em conjunto, Ceia do Senhor, culto de missões, e naquele culto eu passei para todos um cartãozinho de 3x5, pequenininho assim, 3 polegadas por 5. Alguns pediram para fazer no segundo domingo, e você pode fazer também hoje, se você desejar. E eu pedi que você colocasse ali os seus objetivos para o ano de 2015, principalmente objetivos, metas durante o plano de Daniel. Muitas pessoas fizeram, eu tenho todos esses cartões comigo, numa gaveta na minha mesa, e eu olho para esses cartões durante a semana, oro e continuarei orando. O meu desejo é devolver esses cartões para as pessoas que estiverem presentes no último culto de 2015. Eu tenho decretado, eu creio que veio de Deus, que esse ano será ano de mudanças, transformação, mudanças físicas, emocionais, espirituais, mudanças na organização da igreja, mudanças no que Deus quer fazer na nossa vida. Então, a mensagem de hoje tem como objetivo de continuar te ajudando. Nesse plano de Daniel, você recebe o e-mail diariamente. Se você está na lista do e-mail da igreja, se não está, você pode também na mesma mesa lá na frente colocar o seu e-mail, está em um papelzinho que diz plano de Daniel, dá o seu e-mail. Se você não faz parte de um grupo de conexão ainda, toda quarta-feira estamos aqui, eu encorajo você a fazer um grupo de conexão. Não precisa de muita gente, 2 ou 3, pode ser sua esposa, seu esposo, o esposo, a esposa e um filho, os filhos, não precisa de muita gente. E se você quer o material, o pastor Max envia a todas as pessoas que pedem, é só pedir a ele, ou melhor, colocar o seu nome e o e-mail, dizendo que quer o material, ele manda para você. Mas a mensagem de hoje faz uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: por que eu devo estabelecer metas pessoais? Eu não estou nessa manhã preocupado com os aspectos psicológicos, os aspectos emocionais, mas a minha preocupação maior como pastor são os aspectos espirituais, porque necessitamos de traçar metas para as nossas vidas. E o que eu estou tentando fazer, nós ainda estamos no início do ano, é o terceiro domingo, meado de janeiro, nós temos ainda muito chão para frente. Meu desejo é que esse ano de 2015 seja diferente de 2014 e outros anos, não que os outros foram ruins, mas essa é uma nova oportunidade. E a mensagem de hoje é direcionada a todas as pessoas, não importa se você tem 18 anos ou se você tem 78, não importa se você tem 14 ou 54, nunca é tarde demais para começar de novo. E a mensagem de hoje é uma mensagem de reflexão e uma mensagem de encorajamento. Por que eu preciso ou devo ter metas pessoais, alvos para a minha vida em 2015, ou a minha vida em geral? Então, vamos entrar rápido na mensagem, porque eu não quero ser longo. A primeira razão por que eu devo estabelecer metas pessoais na minha vida, e de novo, esse tipo de mensagem não é uma mensagem por favor, entenda, eu encorajo você sempre ter a sua Bíblia, carregar a sua Bíblia, abrir a Bíblia, mas durante essa série de mensagens, mais importante é você prestar atenção, anotar os pontos principais, muito importante. Então, você use o seu livro de anotações, um papelzinho, não um envelope, como diz o pastor Max, uma aplicação no seu telefone, anote os pontos principais. Se você tentou anotar, não porque ficou preguiçoso, mas tentou anotar e não conseguiu alguma coisa, manda um e-mail para mim. Várias pessoas mandaram e-mail para mim semana passada, eu prometi, fcarvalho@mensagemdepaz.com, e eu mando para você os pontos principais. Maior prazer, eu fiz para todos que me pediram. Na segunda-feira eu mandei para todo mundo que me pediu. Então, não é que eu não queira que você abra a Bíblia, mas mais importante para mim é que você preste atenção nesses 5 pontos que eu vou trazer e nas passagens que eu vou mostrar para vocês. Todas elas estão projetadas, então você não tem que abrir a Bíblia, mas se você puder anotar, seria uma bênção.
Então, vamos lá. Por que nós devemos, por que eu devo estabelecer metas, objetivos para a minha vida, principalmente a partir desse ano? Primeiro, é porque é uma disciplina espiritual. É muito mais do que uma boa ideia. É muito mais do que algo que a gente faz no início do ano. Ter metas, ter alvos, é uma disciplina espiritual. Quando eu falo de disciplina espiritual, eu estou dizendo algo como oração, jejum, passar tempo a sós com Deus, ofertar como a gente acabou de ofertar. Estabelecer metas é uma disciplina espiritual. Eu li em algum lugar que há 3 tipos de pessoas no mundo. Há pessoas que fazem as coisas acontecerem, há pessoas que assistem as coisas acontecerem, e há pessoas que nem têm ideia do que está acontecendo. E existe aí no 4º tipo de pessoa, eu penso, pessoas que não fazem nada e criticam quem está fazendo alguma coisa. Mas as pessoas que fazem as coisas acontecer, você tem só uma vida, eu só tenho uma vida. Reencarnação não existe. Uma vez um homem veio para Jesus e tentou dar essa para ele. Posso eu voltar, entrar no ventre da minha mãe? Vou voltar aqui. Jesus disse, não. Quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. A Bíblia diz, ao homem, a mulher está destinada a viver uma só vez e depois disso vem o juízo. Você só vive uma vez. Mas a forma que você vive determinará a sua eternidade. A vida é preparação para a eternidade. Eu quero que a minha vida conte alguma coisa. Eu não quero chegar no final da minha vida, olhar para trás e só ter pesares. Eu quero que a minha vida conte alguma coisa. Se você quer que a sua vida conte alguma coisa, você precisa de estabelecer metas. Porque metas são disciplina, é uma disciplina espiritual. Paulo foi uma pessoa que fez uma diferença tremenda. Até hoje, depois de 2000 anos que ele já saiu dessa terra, a gente continua citando ele, culto após culto, semana após semana. E olha o que o apóstolo Paulo disse, na Bíblia Viva, 1 Coríntios capítulo 9, verso 26. Eu corro direto para o alvo, com esse propósito em cada passo. Paulo diz, olha, eu não vivo uma vida sem propósito. Eu não sei de quantos gostam de pagode, eu já falei que ia ser um fracasso, uma fraqueza minha, mas eu sou carioca. Então vocês goianos não gostam de sertanejo? Nós carioca gostamos de pagode. Agora, tem pagode cristã também, irmãos. Eu gosto, vou ser sincero para vocês, eu gosto. Eu sei que tem muito pagode que não presta. Mas tem uns que eu sei lá, eu quando começo a ouvir, eu começo a pular. Minha esposa não gosta desse tipo de música, então eu nunca ouço com ela no carro. Mas quando eu estou no meu carro sozinho, eu ponho lá alguns e ela fico lá. Mas tem um pagode de Zeca Pagodinho que não tem nada a ver, diz assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem gente que vive a vida assim mesmo, sem propósito, sem meta. A vida vai me levando. E o que acontece então é que você vive uma vida sem propósito e sem disciplina. Quando a gente estabelece metas na nossa vida, isso nos ajuda a termos uma vida de disciplina. Por exemplo, o detox, que é essa desintoxicação. 10 dias. Eu pedi à igreja, eu sei que muitas pessoas fizeram, outros foram desobedientes e não fizeram. Outros não só foram desobedientes, mas ainda tiveram a coragem de desafiar, colocando no Facebook, para mim saber que eles estavam lá. Eu não fiz e está aqui, pastor, não obedeci. Eu entreguei para Deus. Porque isso é desobediência, e desobediência é pecado. A Bíblia diz, claro, eu estou pregando, irmãos, que rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Então, quando Deus dá uma direção para a igreja, o pastor não é perfeito, mas Deus dá uma direção para a igreja, e a pessoa não só desobedece, mas é rebelde, é como pecado de feitiçaria. Por que eu pedi isso? Por que a gente trabalhou, orou sobre isso? Porque eu queria estabelecer uma disciplina. 10 dias. Da mesma forma, não tivemos 40 dias de oração? Eu não pedi 40 dias. Eu pedi 10 dias. Como pastor, vou ser sincero.
eu fiquei desapontado com o número de pessoas que obedeceram na presença da oração, na presença de estar aqui. Deus poderia fazer muito mais. Eu preciso de mostrar para vocês. Disciplina é isso, irmãos. Disciplina é fazer o que a gente não quer fazer por um propósito maior. Isso é disciplina. Então, quando a gente fala assim, 10 dias, nós traçamos uma meta. E o objetivo é que isso pudesse criar em nós algumas coisas. No nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente. E Deus me conhece. Eu tenho muitas falhas, irmão, muitas mesmo. E quem está perto de mim sabe quais são. Mas também tenho muitas qualidades. Como você também tem. E uma das coisas que eu nunca faço, eu nunca prego alguma coisa que eu não estou disposto a fazer. Não foi fácil abrir mão de café por 10 dias. Facebook não me fez falta, mas televisão me fez, porque eu gosto de assistir notícia, eu gosto de assistir jogo de bola, de futebol americano, eu amo futebol americano. E foi na época dos playoffs. Eu abri mão com um propósito maior, isso é disciplina. Quando você estabelece metas, você estabelece disciplinas na sua vida. Primeira razão por que eu devo estabelecer metas pessoais é porque metas é uma forma de eu me disciplinar espiritualmente. Segunda razão por que eu devo estabelecer metas pessoais e porque metas pessoais ajudam a focar minhas energias. Energia que não é focada e difundida. Energia que é focada tem poder. E a energia que está focada é uma meta, é um método enorme de você poder fazer grandes coisas. O apóstolo Paulo é um outro exemplo, e o mesmo versículo, em outra versão, diz o seguinte: eu não corro como quem corre sem alvo. Eu não luto como quem esmurra o ar. Paulo está dizendo, eu não corro em círculos. Eu não faço as coisas por fazer. Eu não deixo a vida me levar. Ele diz, eu estou correndo em direção. Eu tenho um objetivo. Eu corro para o alvo. Eu corro para vencer. Como pastor de vocês por 31 anos. E vou ser sincero, eu não sei quantos mais anos eu vou ter na frente de vocês. Mas enquanto Deus me colocar como a autoridade espiritual de vocês, o meu desejo é preparar vocês para a vida eterna. O meu desejo é preparar você para servir o Senhor para o resto da sua vida. Quando você subir para o céu, ou no arrebatamento, ou na morte, eu quero te encontrar lá. Eu sei que eu vou estar lá. Eu quero te encontrar lá. E eu e os demais pastores fazemos tudo o que a gente pode. Às vezes a gente é um pouco duro, a gente fala às vezes um pouquinho que machuca, mas o nosso objetivo é, a gente não acorda de manhã dizendo assim, eu vou machucar alguém. Hoje eu estou com vontade de pisar em alguém. Não. Nosso único objetivo, queridos, único objetivo, é fazer você mais igual a Jesus. Já aconteceu com você de chegar no final do dia e você falar assim, uau, não fiz o que eu tinha que fazer. Ou você chegar no final da semana, passou a semana, não fiz o que eu tinha que fazer. Pior, passou o ano, eu não fiz nada. É porque você não focou energia. Uma das verdades da Bíblia é que Deus não quer que você faça tudo. Deus somente quer que você faça o que Ele quer que você faça. E por isso que metas são importantes. Porque quando você tem metas na sua vida, você foca a sua energia. Eu quero me usar como exemplo novamente, não por perfeição, de maneira nenhuma, mas só como inspiração. Quando eu vim para a América, eu vim com 17 anos. Eu tinha acabado de terminar o 2º grau, estava acabando o 2º grau, vim para a América e comecei a estudar, fiquei aqui 1 ano, voltei para o Brasil, entrei para fazer cursinho de vestibular. Em 6 meses Deus deu uma reviravolta na minha vida, eu voltei para a América e comecei a estudar. Tinha 18 anos quando eu voltei pela 2ª vez e comecei a estudar numa escola bíblica em Los Angeles. Na verdade, em Anaheim, frente da Disneylândia. Havia uma escola bíblica lá. Estudei durante 3 anos ali e o meu alvo, quando eu comecei a entender como é que as coisas funcionavam aqui na América, eu tive um sonho.
eu tive um alvo, tive um desejo. Eu coloquei no meu coração que eu queria um doutorado, porque todos os meus professores eram doutores. No Brasil, todo mundo que tinha carro bonito era chamado de doutor. Todo mundo que tinha uma roupa bonita era chamado de doutor. Mas eu descobri que na América, para ser doutor, tinha que ter doutorado. E eu falei, eu quero ser doutor um dia. Eu fiz um desejo assim, eu vou fazer um doutorado. Passaram-se 2, 3 anos, eu me casei, 21 anos de idade eu casei. Eu e Tereza assumimos uma igreja assim que nós casamos. Nós saímos de lua de mel, fomos para o Rio de Janeiro. Tivemos uma semana, eu e ela só, e os outros 30 dias preguei 45 vezes. Coitadinha. Depois voltamos para a América, assumimos a igreja. Um ano depois, assumimos aqui em Hayward. Felipe nasceu, Gabe nasceu, e eu falei, eu quero um dia ter doutorado. Descobri que a escola bíblica que eu fui era uma escola bíblica que não era acreditada. Ou seja, não tinha como transferir. Tudo que eu aprendi foi muito bom, mas não tinha valor acadêmico nenhum. Se eu quisesse fazer um bacharel, eu tinha que fazer tudo de novo. Então eu falei, eu quero fazer um doutorado. Para fazer um doutorado eu tenho que ter um bacharel. Aí eu continuei estudando e com o apoio da minha esposa, não poderia ter feito sem ela. Tereza me apoiou e eu continuava fazendo. Nunca parei de fazer um curso. Ia para o Community College, fazia um curso, e pastoreando, e sendo pai, e pastoreando, e sendo pai. Aí finalmente consegui pegar um bacharel. Aí terminei meu bacharel contente. Eu quero um doutorado. Para fazer um doutorado eu tenho que fazer um mestrado. Aí comecei a estudar para o mestrado. O meu bacharel levou mais ou menos 7 anos para me poder terminar. O meu primeiro mestrado levou, em vez de ser 2 anos, como a maioria das pessoas, me levou mais ou menos 4 a 5 anos. Aí quando eu entrei para fazer o doutorado, eu tinha que determinar que tipo de doutorado você quer. Meu bacharel era em psicologia. A escola bíblica era teologia. O meu mestrado era aconselhamento. E eu queria um doutorado em ministério. Aí eu descobri que eu tinha que fazer um outro mestrado. E eu continuei. Eu falei, eu vou fazer. Aí eu falei assim, gente, está passando o tempo, eu já estou com 30 e poucos anos. Eu fiz uma meta, quando eu tiver 50 anos eu vou ter o meu doutorado. Quando bater 50 anos, eu vou ter meu doutorado. Eu fiz o segundo mestrado, e o segundo mestrado me levou 8 anos para terminar. Mas eu consegui terminar. Aí entrei para fazer o doutorado. E fiz o doutorado, e quando eu dei 50 anos, eu terminei meu doutorado. Por quê? Porque eu foquei a minha energia nessa área da minha vida. E eu queria terminar. Agora que eu terminei, eu estou focando em outras áreas da minha vida. O que eu estou tentando mostrar para você é que você não pode fazer tudo, mas você pode fazer alguma coisa se você focar a sua energia nas metas, nos objetivos que Deus tem colocado no seu coração. Quando você tem metas, você se concentra, você pode entender. Nós vimos isso na sexta-feira na mensagem que o pastor Max pregou, que Paulo diz, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Essa é uma tradução boa. A Almeida coloca dessa forma, remindo o tempo, que também é muito bom, mas talvez uma terceira tradução seria assim, aproveitando cada minuto, cada segundo. Aproveite, queridos, todas as oportunidades que Deus está te dando, aproveite cada minuto da sua vida, passa muito rápido. Você que é novinho aqui, talvez tem pessoas aqui novinhas, tem um rapazinho lá atrás, talvez 19, 20 e poucos anos. Você fala assim, eu tenho o resto da minha vida, o resto da sua vida passa rápido. E se você já está nos 50 como eu, passa muito rápido, mais de 2/3 já passou. Pastor Paulo Rosa, quando ele fez 60 anos, ele falou para mim, agora é só sentar, é 60. Não tem mais nada que fazer. Eu falei, levanta, rapaz. Aí você chega em 70. Teu tempo passa rápido. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, porque o tempo é pouco, você precisa de estar agindo sempre. Você tem que estar correndo. Não importa se você tem 50 ou 15. Minha mãe tem 70... Posso falar? Posso falar, porque minha mãe, se depois ela quiser brigar, briga depois. Mas a mamãe tem 73 anos. A mamãe decidiu que ela queria ser professora
na época da primeiro grau, e ela voltou para estudar. Esse dia a mamãe me ligou e falou assim: eu descobri que eu posso ser professora aqui na América também, 73 anos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para a escola. Voltou para a escola. Eu também posso fazer aqui. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser fazer se você focar a sua energia. Você precisa de entender isso. Terceira razão por que é importante estabelecer metas pessoais. Porque prolonga a minha fé, estica a minha fé, estende a minha fé. Na verdade, metas são declarações de fé. Metas são objetivos divinos. Metas são formas de você estabelecer, a gente gosta muito desse termo em português, palavras proféticas. Deixa eu dar para você a diferença de sonho e meta. Sonho é algo que você tem e que não sai daí. Tem gente que sonha, sonha, sonha e continua sonhando. Sonho não adianta nada. Eu entendo quando diz, não deixa matar o seu sonho, continua sonhando. Mas quem sonha muito não faz nada. Porque quem sonha está dormindo. Para sonhar tem que dormir. Sonho só acontece alguma coisa se você acorda de manhã e fala assim: agora eu vou colocar em prática. Resolução é a mesma coisa. Resolução é um sonho acordado. Resolução é quando você diz assim: até o final do ano eu vou fazer isso, eu quero isso. Sabe o que é meta? Meta é sonho com uma data de expiração. É você falar o seguinte: olha, até o final do ano eu vou perder 10 quilos. Eu vou ler tantos livros. Até o ano tal eu vou, sei lá, ter um diploma, fazer isso, aprender inglês. Porque quando você faz isso, você está declarando profeticamente que você pode fazer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Semana passada eu dei essa passagem, quero repetir, Mateus 9, 29, Jesus disse que lhe seja feito de acordo com a fé que você tem. A Bíblia também diz que tudo que não provém de fé é pecado. Você não pode andar com pessoas do seu lado que diz: você não vai conseguir, você não vai, não, você nunca vai falar inglês. Eu chamo o elder de americano e eu faço isso de propósito, porque um dia eu conversei com ele e eu descobri, e eu espero que ele não fique chateado comigo de usá-lo, mas eu descobri que ele precisava de ter a sua autoestima mais alta e saber que ele é capaz. Que ele é capaz de aprender inglês, que ele é capaz de fazer tudo o que Deus quer que ele faça. Então, toda vez que eu chamo ele de americano, não porque o americano é melhor que o brasileiro, não é nada disso. De certa forma, o brasileiro também é americano, só que é americano do sul. Mas eu chamo ele de americano para ele saber que ele pode falar inglês, que ele pode conquistar todas as coisas, e você pode também. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, se você anda com gente do seu lado que diz: você não pode, você não vai conseguir, você nunca vai perder peso. Eu agradeço a Deus pelas pessoas que estão do meu lado, que acreditam em mim. Uma delas é minha esposa, que ajuda a esticar a minha fé. Eu me lembro, eu estou me usando muito como exemplo hoje, eu tenho uma razão por isso, só para encorajar você. Quando eu e Teresa nos casamos, nós morávamos numa casa muito boa, que um membro da igreja, lá onde nós tínhamos começando no Vale, nos deixou usar essa casa. E o negócio era só o seguinte: olha, essa casa, ela disse, a casa pertence à minha mãe está no asilo, o dia que ela morrer, vocês têm que sair da casa. Mas enquanto ela estiver viva no asilo, as coisas dela estão tudo na casa, vocês podem ficar lá. Então eu e Teresa oramos para que ela não morresse. E nós estivemos nessa casa durante 3 anos vivendo ali. Aí mudamos para cá, eu já estava pastoreando aqui em Hayward. A gente tinha 20 e poucos anos de idade, pastoreando aqui, e a gente vinha lá do vale 2 horas para pastorear aqui, e voltava. Aí, Teresa falou assim: isso não está bom. E eu falei assim: Teresa, mas aqui é de graça. Ela falou assim: mas Deus tem mais. Minha esposa é uma mulher de fé. Aí, nós alugamos, eu me lembro como se fosse hoje, em Hayward, na Cypress.
Nós alugamos um apartamento de 500, na época o aluguel era $500 por mês. A igreja, o salário da igreja era $300 por mês. Não dava nem para pagar o aluguel. Então, eu mudei para lá e eu comecei então a pintar. Eu era um pintor, você não vai grita, eu pintor, subia nas escadas, pintava. Hoje eu detesto pintar, porque eu me lembro dessa época. E Deus então foi trabalhando com a igreja foi crescendo, a gente pôde me dar um salário um pouquinho melhor. Aí a gente resolveu mudar para um outro apartamento. E o apartamento era subsidiado pelo governo, em Fremont, porque a igreja tinha mudado para São José, nós compramos o templo lá e a gente queria ficar bem no meio, porque na época tinha um grupo em Hayward e tinha um grupo em São José, não tinha nada aqui em São Francisco. Aí a gente estava vivendo no meio, subsidiado. Apartamento de 2 quartos, o escritório da igreja era no armário da nossa casa. A primeira secretária era minha cunhada, ela chegava lá, entrava no armário e trabalhava no computador. Foi assim que começou a nossa igreja. E a gente estava ali, aí minha esposa falou assim, a gente precisa de 3 quartos. Eu falei, mas vai custar mais dinheiro. Aquela coisa assim, aí ela, mas vamos fazer. Aí eu fiz a aplicação, consegui 3 quartos. E agora eu falei assim, é o céu na terra, estamos bem demais, uma grande bênção. A minha esposa falou assim, eu não estou satisfeita aqui, Deus quer nos dar uma casa. A gente precisa e ela falou assim, eu não me lembro a época, quantos anos, a gente vai ter uma casa. Eu vou começar, todo o meu dinheiro agora, porque ela trabalhava como professora de escola, num daycare, num preschool. Todo o meu dinheiro a gente vai guardar. Aí a gente guardou. Aí finalmente conseguimos alugar uma casa. Aí quando a gente alugou a casa, Deus falou assim, agora Deus vai nos dar uma casa própria. E a gente foi juntando, Deus fez um milagre tremendo, finalmente a gente conseguiu comprar uma casinha própria. E foi no tempo certinho de Deus, porque a gente estabeleceu o alvo. Aí compramos a nossa casinha própria. Aí quando compramos aqui, eu me lembro, 2001, compramos esse vamos para São Francisco, mas aqui era muito caro. Aí deu uma reviravolta tremenda, o mercado subiu. A casa que a gente comprou por 200 mil, ela valia agora 500 mil. Vendemos, pegamos todo o dinheirinho, os 300 mil de equity, e demos a nossa casa aqui, que é a casa que nós vivemos até hoje. Tudo porque a gente esticou a nossa fé. E alguém dizia para mim, você pode. Se eu não tivesse esticado a minha fé, eu estava morando naquela casa subsidiada até hoje. Mas quando você faz metas e tem gente do seu lado dizendo, você pode, você vai conseguir, vai em frente. Pode ser um irmão, pode ser uma irmã, pode ser sua esposa, pode ser seu esposo. Não fica, olha, incredulidade contagia. Negativismo contagia. Mas da mesma forma, fé contagia. Positivismo contagia. Então, o que faz metas, ela faz esticar a tua fé. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos lá, terceira razão porque eu devo, quarta razão, aliás, e para mim essa é a mais importante, eu estou quase terminando. Como pastor de vocês, para mim essa é a mais importante. Por que eu devo estabelecer metas para a minha vida? Porque edifica o meu caráter. Constrói, desenvolve, cultiva, edifica o meu caráter. O maior benefício no estabelecimento de metas pessoais não são as coisas que aconteceram lá na frente. O maior benefício é o que Deus faz com você até você conseguir alcançar a sua meta. Todos os filmes que a gente assiste, seja o que for, tem um enredo, todo filme tem um enredo. Em alguns filmes, o objetivo é chegar à lua. Outro é subir ao monte, ganhar a guerra, ganhar essa moça ou ganhar esse rapaz. Um dos filmes que eu gosto muito, eu gosto de filme de ação. E um dos filmes que eu gosto é aquele Taken. E Taken é maravilhoso. Pá, mata e não sei o que, eu gosto. É o único momento virtual. E é maravilhoso. Eu gosto, vou ser sincero, não posso mentir. Eu gosto. E aí, o objetivo do Taken número 1 é pegar a filha de volta. Eu tenho que pegar minha filha de volta.
O objetivo do 2 é a mesma coisa, o 3 saiu, ainda não vi, mas tem um objetivo aí. O que eu quero falar é o seguinte: se o importante fosse pegar a filha de volta, o filme começava e acabava. Se o que Deus quer que você faça é simplesmente chegar ao ponto final, sua vida acabava logo. Deus está interessado no processo. A vida cristã é considerada uma maratona. E numa maratona o mais importante não é a rapidez, o mais importante é perseverança. E edifico o meu caráter. Quando eu estabeleço metas, Deus está trabalhando em mim. Deus quer que você cresça, Deus quer que você seja mais igual a Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo diz novamente: não que eu já tenha obtido tudo isso, em outras palavras, não que eu já tenha conseguido minhas metas, ou eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para o alvo a fim de alcançá-lo, pois para isso fui também alcançado por Cristo Jesus. Para Paulo, o objetivo dele não era ser feliz, não era ter conforto, não era ser rico. Paulo diz: o que eu quero é ser mais como Jesus. Nada errado em querer ser feliz, nada errado em ter um bom carro, querer ter uma boa família. Isso tudo, queridos, a Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Sabe qual é o objetivo principal de Jesus para nós? Que a gente seja mais como Jesus, que a gente saiba como lidar com pessoas que não nos amam, com pessoas que nos machucam, com situações difíceis. Deus quer isso na gente. Então, o processo é mais importante do que o final. Quando você chegar no céu, você não vai levar lá no céu um troféu: Senhor, aqui está o meu troféu. Você não vai levar no céu o diploma que está na parede. Você não vai levar no céu, para o céu, o seu carro, a sua casa, a sua roupa bonita. O que você vai levar para o céu? Só você. O que você se tornou, o seu caráter. E quando você estabelece metas importantes, que eu vou falar que tipo de metas são essas, Deus vai trabalhando no seu caráter. À medida que você prossegue para alcançar suas metas. Nesse plano de Daniel, e nós estamos aqui já no dia 20 mais ou menos, por aí, eu tenho sido muito abençoado, porque eu tenho descoberto que não é perder peso, isso vai acontecer, mas eu não estou nem pesando. Eu sei que o mais importante é o que Deus está fazendo comigo, o que Deus está fazendo com a minha esposa, o que Deus está fazendo com nós dois como casal, o que Deus está fazendo com a nossa igreja. Sou grandemente abençoado toda quarta-feira quando eu entro naquela sala ali atrás, para o meu grupo de conexão. Como eu sou abençoado com o que Deus está fazendo na vida dos meus irmãos. Essa semana nós compartilhamos, e eu não sabia da onde as pessoas da nossa igreja às vezes vêm. E a gente conversou sobre como era a nossa casa no Brasil, ou em Portugal, no caso da minha esposa, ou na América, no caso do Gary. Como é que era a nossa casa? Como é que a gente lidava com comida? Aprendemos tanto. Deus está trabalhando no nosso caráter. Esse plano de Daniel é uma forma de Deus trabalhar no nosso caráter. E quando você estabelece alvos, é para Deus trabalhar no seu caráter. Para terminar, número 5. Por que devemos estabelecer metas pessoais? Para ter esperança. Muito importante isso. A razão pela qual você precisa definir metas e objetivos é para você ter esperança. Você pode ficar sem beber água até por 3 dias, sem comer até por 40 dias, sem respirar por alguns segundos, mas é impossível viver sem esperança. Esses dias estávamos aqui na igreja orando e fomos informados de uma criança de 15 anos de idade que cometeu suicídio em Burlingame, se atirou na frente de um trem. 15 anos de idade. Outro dia, alguns meses atrás, ouvimos de uma outra jovem, no mesmo lugar, ali em Burlingame, tem um demônio terrível de tirar a vida. Você passa ali, ora sobre isso, repreende aquele demônio. Você lembra do Alex, que foi membro da nossa igreja, agora era membro da Message. Num domingo, teve na igreja de manhã, à noite, tirou a sua vida. O que faz pessoas perder a vontade de viver? É não ter esperança. Todo mundo sabe que pessoas que lutam pela vida vivem mais. Por que o Valmir está conseguindo vencer? Porque a igreja está orando, porque a gente está crendo no milagre,
mas porque também ele não perde a esperança. Ele diz, eu quero viver. Eu cheguei para ele, outro dia fui na casa dele, e trouxe aquela palavra de Deus, que Deus deu para Ezequias. Eu falei assim, e Isaías falou para Ezequias, você vai viver mais 15 anos. Ele me parou, pastor, eu quero 30. Eu quero 30. Então, a esperança, alguém diz, é a última que morre. Mas eu gosto mais do que a Bíblia diz. A esperança é a âncora da nossa alma. Para que serve a âncora, irmãos? É para que você não vá para um lado ou para o outro. A esperança é a âncora da sua alma. Jó perdeu tudo que tinha. E Jó perdeu seus filhos, perdeu a riqueza. Mas Jó, mesmo perdendo os seus filhos, sua riqueza, sua saúde, ele continua vivendo. O momento mais crítico de Jó é quando ele perdeu a esperança. E ele diz o seguinte: onde estão as minhas forças para resistir? Por que viver se não há esperança? E foi só no capítulo 9 que ele levantou as mãos e disse assim: eu sei que eu não tenho nada, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus está lá em cima e que Deus continua me dando esperança. Quando você traça alvos para a sua vida, seja de ter o seu doutorado com 50 anos, de perder peso até o final de 2015, de ser mais crente, sabe o que você está fazendo? Você está tendo esperança. Muito importante entender isso. Se eu perguntar para você assim, eu quero já concluir, tá? Estou preparando para concluir. Eu perguntar para você assim, amado, quais são as suas metas por o ano de 2015 para a sua vida familiar? Você diz assim, pastor, não tem nenhuma. Essa é a sua meta, continuar da mesma forma. Quando você diz não tenho nenhuma, a sua meta é continuar da mesma forma, ou piorar. Eu pergunto assim, quais são as suas metas para a sua vida financeira? Ah, pastor, não tem nenhuma não. Então a sua meta é continuar da mesma forma ou se endividar mais. Se eu perguntar para você assim, quais são seus alvos para a sua vida espiritual? Não pensei nisso. Você vai continuar vivendo uma vida débil espiritualmente. Nós precisamos de metas e alvos. Não para a gente chegar na frente do espelho e dizer assim, poxa, estou bonito, perdi peso, estou exercitando mais, estou mais sarado. Oh, minha vida espiritual está maravilhosa. Não, a razão que nós queremos ter metas, olha o que diz a palavra de Deus, que os nossos planos têm que ser igual aos planos de Deus. São planos para nos darmos esperança e um futuro. Não são planos somente para agora, são planos a longo prazo. Um dos erros que nós cometemos é traçar pequenos planos e querer alcançá-los muito rápido. Trace poucos planos, mas grandes planos, grandes metas. E leve a sua vida inteira, se for necessário, para alcançá-los. A Bíblia diz, no livro de Coríntios, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ah, pastor, então, se eu perder peso, é para a glória de Deus? É. Por quê? Porque o seu corpo pertence ao Senhor. Cleusa falou maravilhoso. A Cleusa disse para a gente essa manhã, eu descobri que o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não vou botar lixo dentro do meu corpo, é para a glória de Deus. Ah, eu quero me formar, é para a glória de Deus. Eu quero estar livre da dívida, é para a glória de Deus. Porque se eu estiver livre de dívida, eu posso ajudar mais pessoas e eu posso ajudar mais a casa do Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Paulo diz o seguinte, temos o propósito de lhe agradar. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Eu não concluí ainda, eu preciso de 3 minutos para concluir. Mas se você ficar de pé, você vai me lembrar que eu tenho que terminar. De pé, eu queria que você olhasse para essas duas televisões que estão ao seu lado esquerdo, meu lado esquerdo e direito. Existem duas razões. Antes de olhar para a televisão, olhe para mim só um pouquinho. Existem duas razões. Porque nós fazemos metas e não alcançamos. Duas razões. A segunda razão, nós vamos falar no culto de domingo que vem, que é a necessidade de uma comunidade. Se você não tiver alguém para prestar conta, para te ajudar, você nunca vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir. Mas isso é semana que vem.
Mas a primeira razão porque nós traçamos metas e não alcançamos é porque nós tentamos alcançá-la na nossa própria força. Não tem jeito, irmãos. Nós precisamos de Deus. Nós somos crentes. Eu não consigo ficar sem beber café. Eu posso todas as coisas que me fortalecem. Com Deus você pode. Eu não consigo, eu já tentei, mas eu perco, ganho. Agora vai ser diferente, porque com Deus você pode. E a gente vai estar do teu lado. Poxa, pastor, eu já estou com 50 anos, 60 anos. Será que eu vou aprender inglês um dia? Vai! Esse é o ano que você será, sei lá, bilíngue, trilingue, poliglota. Você vai ser fluente em inglês. Eu não vou prometer que você não vai ter sotaque. Isso aí vai ser outra coisa. Mas que você vai ser fluente, vai. Que você vai ser fluente, vai. Você pode, diga comigo, posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Eu quero que você veja esses 3 versículos rapidinho. Primeiro, o homem faz os seus planos. Mas é o eterno, na mensagem, que possibilita que sejam realizados. Todos os seus planos, seja qual for, físico, mental, emocional, espiritual, você faz, mas é Deus que vai possibilitar. Eu quero comprar um negócio. Faz o plano, quem vai fazer é Deus para você. Segunda passagem, muito bonito. Você, nessa tradução maravilhosa, você não sucederá pela sua própria força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. A segunda palavra devia ser força ou poder, não força ou força. Você não sucederá pela sua própria força ou poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E por último, mais uma vez, todos juntos, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ele merece. Ele é digno de louvor e digno de adoração. Para terminar, plano de ação. Eu queria que você gastasse hoje 5 minutos. Eu vou contar no relógio. 5 minutos. Pedindo ao Espírito Santo que te dê metas. Ou que confirme as metas que você já estabeleceu. Novamente, pense em 3 coisas. Ou em áreas. Eu gosto de pensar, a minha mente trabalha sistematicamente. A minha mente só trabalha em categoria. Então, o que eu faço? Na minha área física, eu quero isso. Na minha área emocional, eu quero isso. Na minha área espiritual, eu quero isso. Você pode fazer da minha forma ou da sua forma. Eu queria que hoje você começasse a pensar: quais são as metas para esse ano de 2015? Meus objetivos. E eu vou colocar uma data de expiração. Ou, se você quiser um pouquinho a mais, o que eu quero alcançar nos próximos 5 anos? Daqui a 10 anos, aonde eu quero estar? Pense nisso. E eu vou pedir que você gaste um tempo em oração no altar. 5 minutos. 5 minutos. Hoje eu não vou pedir nem que o grupo de altar venha aqui. Eu queria que você achasse aquele hino que eles cantaram do milagre. Se tem aí, prepara ele. Porque eu quero que o pessoal do altar esteja livre também para ser ministrado. E eu quero então que você faça o seguinte: durante esses 5 minutos, eu vou fazer agora uma oração, e durante 5 minutos eu não vou orar, eu quero que você gaste um tempo com Deus, orando, pedindo a Deus para te dar estratégias, metas. Depois, no finalzinho dos 5 minutos, eu vou voltar, vou fazer uma oração junto, e os líderes do altar vão estar aqui na frente. Eu espero que eles estejam aqui primeiro orando, eles vão se levantar, vão estar aqui na frente, para orar por qualquer pessoa que quiser oração, para quiser ministração na sua vida. Às vezes é necessário alguém concordar com você. Às vezes é necessário que alguém ponha as mãos sobre você assim: em nome de Jesus, Deus vai fazer isso na sua vida. E Deus vai abençoar você. Então os líderes do altar vão estar aqui para orar por qualquer pessoa. E depois desse momento, então, quando você quiser, depois eu fazer a oração final, ou você fica aqui na frente, orando com alguém, pedindo oração, ou o culto está terminado. Hoje tem almoço, pastor Marcos? Hoje tem almoço. Então você pode almoçar na igreja e ser abençoado com o almoço que vai ter. E quando você almoça na igreja, aliás, eu acho que é bênção do restaurante Galetos. Muito obrigado, meus amados irmãos, por oferecer isso para a gente. Então,
esse propósito do almoço é abençoar a igreja. Então, quando você almoça na igreja, você está abençoando a casa do Senhor, tá bom? Então, vamos orar então. Pai querido, eu venho te pedir nesse momento que a gente possa colocar em prática o que nós ouvimos. Eu oro, Senhor Jesus, que nos dê metas que nos dê essa disciplina espiritual, que ajude a focar a nossa energia, que prolongue a nossa fé, edifique o nosso caráter e nos traga esperança. Metas que trarão glória para o teu nome, metas que não podem ser alcançadas no nosso próprio poder, mas no teu poder, em nome de Jesus. Pastor Fernando, eu sou aqui pela primeira vez. O que é altar? Altar é esse lugar físico aqui da frente, mas mais do que isso, é um lugar espiritual, de concentração. Você pode vir, se ajoelhar, ficar em pé, sentar, mas vamos gastar 5 minutos com Deus? Eu convido toda a igreja a gastar 5 minutos com Deus. Você que está assistindo em casa, vamos estar terminando aqui, mas você pode se ajoelhar aí, onde você está, e buscar o Senhor durante 5 minutos. Depois eu vou fazer uma oração final, e Deus vai tocar na sua vida também. Você que há muito tempo espera por um milagre.